Olá, eu sou a professora Tuane e nessa aula a gente vai dar uma breve introdução sobre membranas biológicas, né, e a importância dos lipídios, principalmente dos lipídios, para a formação dessas membranas. Os lipídios, eles podem ter dois caminhos principais, né, seguir dois caminhos principais, ou eles vão ter um destino energético, né, seja para consumo, seja para estoque, ou eles vão ter um destino de sinalização e de estrutura, né, de várias estruturas nas nossas células, isso incluindo aí principalmente as membranas biológicas, né, seja a membrana plasmática, que faz ali a delimitação total, né, da célula, sejam as membranas que a gente encontra dentro das células, né? E a composição desses lipídios vai ser importante para determinar a formação dessas membranas e o objetivo aqui é falar um pouquinho sobre essa função tão importante. Então, as membranas, elas não são simplesmente barreiras passivas, é importante a gente pensar que esses lipídios, né, formando esse invólucro, não é simplesmente um invólucro parado, estático e que está ali só fazendo uma barreira. Não, eles são importantes sim para promover uma compartimentalização, mas eles vão ser importantes também para controlar o movimento de moléculas. Então, não é uma barreira que não passa ninguém e também não é uma barreira que passa qualquer um, né? Então, existe uma permeabilidade seletiva por conta das propriedades desses lipídios, existem moléculas, né, proteínas inseridas nessa camada que vão ter função de canais ou de bombas, né? Então, canais que permitem passagem de coisas, né, elementos a favor do gradiente de concentração ou bombas que vão permitir a passagem contra o gradiente de concentração. São importantes, por exemplo, para a formação de gradientes eletroquímicos. O gradiente eletroquímico na membrana das mitocôndrias vai ser importante para a geração da molécula de ATP, por exemplo. Então, são moléculas que estão ali não só formando um invólucro estático, mas que têm funções muito além disso. Vários modelos ao longo dos séculos tentaram descrever a composição e a estrutura das membranas. É bastante interessante ler um pouco sobre essa história, mas em 1972, Singer e Nicholson formularam o modelo que a gente chama de modelo do mosaico fluido, e desde então é um modelo que governa, né? Existem, claro, desde então, de certa forma, melhoramentos, na verdade, coisas novas que se descobriu a partir, né, daí, mas esse é um modelo base, né, e básico para explicar como são formadas e como se formam as membranas celulares, né. Então, o que eles fizeram, né, baseados nos experimentos, né, tentando entender como eram formadas as membranas, eles postularam a existência, então, de uma estrutura seria então, que já estava mostrado, né? Seria então uma bicamada lipídica, fosfolipídica, a gente teria proteínas inseridas, né, fazendo parte, compondo essas membranas, mas que isso não estaria preso, né? A gente tem aqui interações que não são ligações covalentes entre essas moléculas, e a gente teria então o que eles chamaram de um mosaico, né? Mosaico, aquela peça formada, né, por vários componentes, então esses vários componentes numa estrutura que é fluida, né? Essa camada de lipídios, então, seria uma camada fluida, você teria movimentação dessas moléculas nesse plano, né? E isso é permitido justamente por conta da estrutura e do comportamento dessas moléculas lipídicas em solução aquosa. Tá? Então, nesse modelo, a gente teria uma bicamada lipídica, formada principalmente por lipídios e proteínas, além também da presença de açúcares. Esses lipídios, eles teriam, então, caráter anfipático. Você teria, então,
uma parte da molécula que interage muito bem com a água, uma outra parte que é bastante hidrofóbica. Você teria ali, então, proteínas específicas atuando como bombas, canais, tendo funções enzimáticas, enfim, isso seria importante, essa composição, para determinar a função biológica dessas células, né? Seriam, então, sustentadas por interações não covalentes, então, interação entre lipídio e lipídio-proteína nessa estrutura é não covalente. A gente teria ali camadas assimétricas, ou seja, a composição da camada, já que é uma bicamada da camada externa, ela é diferente da camada interna. A gente teria então estruturas fluidas formando o chamado estado líquido cristalino, a temperatura ambiente, né, a temperatura fisiológica, e haveria então uma polaridade elétrica, né, a maior parte das membranas tem a face interna mais negativa do que a face externa. E isso tem total influência no transporte por essas membranas, né, através dessas membranas. Então, por que esse caráter anfipático dos fosfolipídios vai ser importante para permitir a formação de membranas, né? Se a gente olhar o lipídio, né, seja o fosfolipídio, seja pensando de uma maneira geral, um ácido graxo, são moléculas anfipáticas, então a gente tem uma cabeça polar e uma cauda apolar, né? A tendência é essas cabeças polares interagirem entre si, enquanto essas caudas polares interagirem entre si. Então, dependendo da estrutura dessa cauda, a gente pode ter, por exemplo, a formação de micelas, né? O que acontece quando a gente tem ácidos graxos, lisofosfolipídios. Então, você tem um volume sendo ocupado por essa cadeia, essa parte hidrofóbica, menor, e isso promove uma acomodação que essas estruturas formem, então, micelas, com essas cabeças polares interagindo com a água e um interior só, né, de estruturas apolares. No caso dos glicerofosfolipídios e dos esfingolipídios, que são aquelas moléculas, né, estruturas mais complexas que a gente, né, já falou, que são formadoras, então, componentes das membranas biológicas, por terem, né, duas caudas de ácidos graxos e terem ali uma estrutura que vai ocupar um volume maior, né, você não tem um encaixe bom para formar micela, e aí a tendência é você ter a formação de uma bicamada, né, no qual essas cadeias apolares vão sim interagir entre si, né. No entanto, você não vai conseguir mais adquirir esse formato de micela, vai formar então duas camadas com as cabeças polares entrando em contato com a solução aquosa, né, com a água, enquanto essas cadeias apolares vão interagir entre si, formando essa bicamada que pode então selar e formar uma vesícula, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aqui, principalmente nesse efeito hidrofóbico, direcionando a estruturação dessas moléculas, interações de Van der Waals acontecendo aqui nessa bicamada, na parte apolar, e interações eletrostáticas acontecendo entre essas cabeças polares. Tá? Uma vez que você tem a formação dessa bicamada, a tendência, então, é você ter essa bicamada plana, passar a se curvar, formando então um compartimento, né, selado. Você tem aqui para fora as cabeças polares interagindo com o solvente, e dentro você tendo também um solvente interagindo com as cabeças polares que estão voltadas para o interior dessa vesícula, ou né, pensando numa célula para dentro da célula, tá? Então, isso é entropicamente favorável também, e a gente pode observar isso melhor também nessa simulação. Então, nessa simulação, a gente começa com as cadeias de fosfolipídios mais embaralhadas, né? As cabeças polares começam a interagir entre si, assim como as cadeias de ácido graxo, e a gente começa a observar melhor a formação de uma bicamada.
até que a gente tenha essa membrana formada por essa bicamada lipídica bem formada, as cabeças polares, tanto da membrana externa quanto interna, interagindo com as moléculas de água. Então, a gente viu, né, que a tendência é a formação dessa bicamada lipídica justamente pela melhor acomodação das cadeias hidrofóbicas desses fosfolipídios, né? Então, essa membrana, ela vai ter diferentes fosfolipídios, né? E diferentes proteínas também, né? A composição dessas estruturas é bastante distinta se a gente comparar, por exemplo, aqui, membrana plasmática, membrana da mitocôndria, membrana do núcleo, membrana do Golgi. Se a gente olhar a proporção de colesterol, esfingolipídio, lipídios secundários, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, enfim, desses vários fosfolipídios é diferente entre essas membranas e isso faz com que você tenha diferentes funções. Então, não só a composição lipídica é diferente, mas também ela é assimétrica, né? Então, eu tenho uma composição diferente entre os vários tipos de membrana e em uma única membrana, a gente tem uma composição diferente também entre a camada mais externa e a camada interna. Então, a gente pode perceber aqui, por exemplo, que a gente tem voltado para o espaço extracelular glicolipídios, a gente tem esfingomielina, fosfatidilcolina, principalmente nessa camada, enquanto que na camada mais interna a gente vai ter principalmente fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol. Então, a composição é diferente entre as membranas e dentro de uma membrana essa composição também é assimétrica entre as diferentes camadas. Esses lipídios, por estarem interagindo, então, principalmente por interações eletrostáticas nas cabeças e interações de Van der Waals nas caudas, isso permite uma fluidez. Então, os lipídios, eles podem difundir, né? Então, é muito fácil difundir lateralmente, né? Dentro da própria camada. Isso não envolve, entre aspas, um esforço, né? Mas então é muito comum, é muito rápido esse tipo de movimentação dentro da própria camada, mas existe a possibilidade de fazer um movimento entre camadas, que é o que a gente chama de movimento flip-flop, tá? Mas isso tem uma probabilidade muito menor de acontecer, é muito mais lento, porque imagina você pegar essa estrutura aqui que está mais estabilizada, né, e a cabeça polar que está interagindo e virar isso para outra camada é bastante lento, então você tem muito menos troca e isso mantém a assimetria dessas membranas, tá? E você pode ter também um movimento desse que é tipo flip-flop, né, entre as camadas, mas enquanto que o que a gente chama de flip-flop é não catalisado, você pode ter um movimento catalisado por enzimas que estão ali na membrana, que são chamadas de flipases, né, que fazem esse movimento de troca da membrana externa para a membrana citosólica, flopases que fazem o caminho reverso e flip-flop, ou né, flip-flopases que são capazes de fazer a movimentação nas duas direções, isso com gasto de ATP. Tá? Isso é importante para mecanismos, por exemplo, de sinalização celular. Então, se esse fosfolipídio, por exemplo, ele em princípio estaria fora e passa a ficar dentro, isso é um sinal, ou mesmo o contrário, né? Então, isso pode desencadear uma série de processos dentro da célula, né? Essa fluidez, né, permite, então, não só essa difusão dos lipídios, mas também permite uma difusão das membranas e permite também que membranas possam se fundir. Então, isso é uma capacidade bastante interessante entre vários organismos, inclusive.
Essa fluidez é controlada por diversos fatores, incluindo aí fatores físicos e químicos, né? Em relação a um fator físico, a temperatura, ela é bastante importante. Então, a gente tem a 25 graus, né, as membranas, como lá no modelo do mosaico fluido, assumindo um estado que a gente chama de estado líquido ordenado, né? Mas se a gente aumentar essa temperatura, a gente passa para o que a gente chama de estado líquido desordenado. Então, se a temperatura aumenta a agitação dessas moléculas, isso aumenta a desordem dessas membranas. Assim como tem diminuição de temperatura, também promove uma alteração de estado, podendo passar, por exemplo, do estado líquido para o estado de gel, né? E isso acontece numa determinada temperatura, dependendo da composição lipídica dessas membranas. Então, dependendo da composição dos lipídios que compõem essas membranas, a gente vai ter uma temperatura de transição de fase ou de fusão, né, diferente, que vai ser essa temperatura de passagem do estado líquido para o estado de gel. Uma molécula importante que compõe as membranas é a molécula de colesterol, né? E o efeito dele é um efeito principalmente de organização dessas membranas. Então, o colesterol, quando ele está em uma quantidade normal, né, uma distribuição normal nas membranas, a gente tem uma membrana bem organizada, fluida, mas se a gente tiver um enriquecimento dessa membrana, a gente promove uma alteração, que pode ser uma alteração bastante importante, porque essas moléculas, elas têm essa característica, né, de terem aquele núcleo esteroide, né? A molécula de colesterol é uma molécula anfipática, então a cabeça polar vai interagir com a cabeça polar dos fosfolipídios, tá? E o seu segmento apolar, né, que é o núcleo esteroide e a cauda de hidrocarboneto, tem uma propriedade, né, uma característica polar, vai interagir muito bem com as cadeias apolares dos ácidos graxos dos fosfolipídios, né? Sendo que, como essa molécula tem uma estrutura mais rígida e planar, essa interação, né, principalmente aí interações, né, por interações de Van der Waals com essas estruturas, faz com que você tenha uma disposição mais linear dessas cadeias, né? Então, é como se você estivesse penteando essas cadeias de ácidos graxos dos fosfolipídios. Então, quando eu tenho uma molécula de colesterol interagindo com o fosfolipídio, eu tenho uma membrana mais espessa, tá? É como se eu tivesse... Eu aumento o comprimento desses ácidos graxos, a extensão desses ácidos graxos. Eu não estou modificando o tamanho deles, mas eu estou alinhando eles, né? Então, em concentrações normais, o colesterol ele vai tornar as membranas mais ordenadas, né? Embora em concentrações normais ele não altere a difusão das moléculas na camada, né? Então, nessa simulação, a gente consegue visualizar esse efeito de ordenação das moléculas de colesterol. Então, ele vai fazer uma simulação com fosfolipídio, DPPC, na presença da molécula de colesterol. Então, a gente consegue observar a simulação dessa bicamada lipídica. Em amarelo, as moléculas de colesterol. Se a gente observar, ó, o início da simulação, é como se fosse um cabelo embaraçado.
quando a simulação roda com a presença do colesterol, você tem como se tivesse penteado esse cabelo, né? E você tem uma bicamada mais grossa, né? Mais larga do que você tinha antes. Mas quando a gente vai para situações onde ele está enriquecido, por exemplo, no alcoolismo, o alcoolismo promove um aumento, né, um enriquecimento da quantidade de colesterol das membranas dos eritrócitos. Isso faz com que você tenha uma deformação da estrutura da membrana do eritrócito, ele adquire um outro formato, em vez de ser aquela célula redondinha, ele fica, por conta dessas regiões, né, mais rígidas só com colesterol e as outras regiões onde você tem uma mistura de fosfolipídio e colesterol, ele fica a hemácia ela fica deformada e isso faz com que ao passar pelo baço você tenha essa hemácia sendo degradada. Então você promove uma hemólise e isso está relacionado, por exemplo, a episódios, né, pessoas que desenvolvem o alcoolismo e vão ter então uma quantidade menor e um transporte piorado de oxigênio, tá? Mas em condições, em concentrações normais, a gente vai continuar tendo a fluidez, vai continuar tendo a estruturação dessa membrana, né, o formato dessa membrana no formato normal, mas, vamos dizer assim, mais organizada, né? E isso vai permitir também que a gente tenha o que a gente chama de microdomínios de membrana. Então, embora a membrana ela seja fluida, né, ela é assimétrica, a gente tem uma movimentação, principalmente ali dentro da própria camada, mas as moléculas elas não estão aleatoriamente distribuídas, né? Você não tem uma distribuição aleatória tanto, né, desses lipídios quanto das proteínas. Você tem a formação do que a gente chama de microdomínios. Então existem regiões da membrana, né, como está aqui nessa micrografia, onde você tem aqui colorido, por exemplo, uma proteína específica e você vê que ela não está distribuída randomicamente na membrana, ela está distribuída ali em pedacinhos, em domínios da membrana. Então, alguns lipídios e algumas proteínas interagem, né, temporariamente, porque isso não é uma ligação covalente, então a formação desses microdomínios é dinâmica, né? E você tem então a formação dessas regiões que servem então para, por exemplo, sinalização, né? Para desempenhar uma determinada atividade. Então, a regulação de estar ou não num microdomínio pode regular a atividade de uma proteína e a atividade daquela célula, né? Então, a descoberta desses microdomínios foi bastante importante para esclarecer ainda mais o modelo e o comportamento das membranas. E aí a gente passa a ter, na verdade, o que a gente pode chamar de um modelo de dinâmica de mosaico, né, fluido, só que não aleatoriamente o fluido, né? Um mosaico dinamicamente estruturado. Existe uma dinâmica, né? Dentro dessa bicamada, né? Dentro dessas camadas, mas existe uma estruturação. Então você tem uma composição que é diferente se você comparar a camada externa e interna. Você tem os glicolipídios na camada externa, né, interagindo com e participando desse reconhecimento celular e molecular. Você tem proteínas específicas também de camada interna e camada externa, proteínas que atravessam as duas camadas. E você tem então a formação desses microdomínios, dessas regiões que vão apresentar uma quantidade maior, né, de determinadas moléculas formando uma parceria para desencadear funções variadas. Então,
Hoje em dia a gente entende essas membranas como um mosaico dinamicamente estruturado. Então, a estrutura dos lipídios vai impactar diretamente, né, no comportamento, na formação e no comportamento dessas membranas e a função dos diferentes organismos unicelulares e das diferentes funções das células encontradas nos organismos multicelulares.